Minha esposa engravidou do meu melhor amigo. Do mesmo homem que nos apresentou durante a festa de aniversário dele, 7 anos antes. Quando descobri, não gritei. Não quebrei nada. Simplesmente apaguei cada um deles da minha vida de uma forma tão completa que parecia que eu nunca havia existido. E foi justamente o meu silêncio que acabou destruindo todos eles. Sou engenheiro estrutural. Projeto edifícios que não podem desabar. Paredes de sustentação, pontos de tensão, distribuição de cargas e limites de ruptura fazem parte do meu trabalho. Sei exatamente quanta pressão uma estrutura consegue suportar antes de entrar em colapso. Acabei descobrindo que esse conhecimento também pode ser aplicado a coisas que não são feitas de concreto. Era uma quinta-feira de março. Lembro-me perfeitamente porque havia chovido durante toda a semana em Nashville, e aquela foi a primeira tarde em que o sol apareceu. Saí mais cedo do escritório e passei em um restaurante tailandês no caminho de casa. Bianca adorava o curry verde daquele lugar. Entrei pela porta carregando 2 sacolas e já estava perguntando se ela queria arroz extra quando parei no meio da sala. Bianca estava sentada no sofá com Gustavo. Eles não estavam lado a lado. Estavam em pontas opostas. Porém, a distância entre os dois parecia errada. Era o tipo de espaço que as pessoas criam depois de terem ficado próximas demais e precisarem parecer normais. Eu já havia visto aquela geometria antes. Depois que você aprende a reconhecê-la, nunca mais esquece. E aí, cara, Gustavo se levantou rápido demais. Só passei aqui para deixar aqueles ingressos do show. Lembra que comentei sobre eles? Ele nunca havia falado comigo sobre ingresso algum. Bianca não conseguia me encarar. As mãos estavam apoiadas no colo, com os dedos entrelaçados, enquanto ela observava um ponto no tapete como se aquele pedaço de tecido lhe devesse dinheiro. Coloquei a sacola sobre a mesa e olhei para os dois. A sala ficou estranhamente silenciosa. Tudo ao meu redor parecia mais nítido, como se meu cérebro estivesse tirando uma fotografia de uma cena que precisaria analisar mais tarde. O que está acontecendo? Gustavo começou a falar. Disse alguma coisa sobre uma surpresa de aniversário que os dois estavam organizando. As palavras saíam depressa demais, e nenhuma delas se encaixava na seguinte. Bianca o interrompeu. Pare, Gustavo. Então levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas não pareciam lágrimas recentes. Ela havia chorado horas antes. Nós precisamos conversar. Gustavo pegou a jaqueta. Acho melhor eu ir. Vou deixar vocês conversarem. Sente-se, ordenou Bianca. Ele voltou a se sentar. Ela apoiou as palmas das mãos nas conchas. Estava tremendo. Eu estou grávida. A conta não fechava. Havíamos parado de tentar ter filhos 8 meses antes, depois do segundo aborto espontâneo. O médico recomendara uma pausa. Disse que precisávamos cuidar de nós mesmos e reduzir a pressão. Eu acreditava que tínhamos seguido aquela orientação. Olhei para Bianca e depois para Gustavo. Ele encarava o chão. Há quanto tempo? Perguntei. Bianca fechou os olhos. 6 meses. Desde setembro. Setembro. O fim de semana do aniversário de Gustavo. A viagem para casa à beira do Center Hill Lake. Eu tivera de sair no domingo de manhã por causa de uma emergência no trabalho. Um estacionamento no centro da cidade apresentará rachaduras preocupantes nas vigas principais. Passei quase 15 horas no local. Quando voltei para casa, completamente exausto, Bianca disse que todos haviam partido pouco depois do almoço. Virei-me para Gustavo. Ele fora meu melhor amigo desde o primeiro ano da faculdade de engenharia. Tinha sido meu padrinho de casamento. Era o homem que me telefonava todos os domingos para conversar sobre assuntos sem importância. Era também a pessoa a quem eu havia emprestado $35.000 quando o restaurante dele estava prestes a falir. Finalmente, Gustavo levantou o olhar. Sinto muito, cara. Simplesmente aconteceu. Nós não planejamos. Levantei a mão. Ele se calou imediatamente. Mas alguém sabe? A voz de Bianca falhou. Sua mãe. Minha mãe sabe? Eu contei na semana passada.
Precisava conversar com alguém. Você contou à minha mãe antes de contar a mim? Bianca começou a chorar. Ela disse que deveríamos falar com você juntos, como uma família. Disse que poderíamos superar isso. Minha mãe disse isso? Ela só quer o melhor para todos. Fiquei imóvel durante talvez 10 segundos. Pareceu um ano inteiro. Eu sentia meu cérebro organizando as informações da mesma maneira que organizava. Um relatório estrutural. Identificando os elementos comprometidos, localizando os pontos de falha e calculando a progressão do colapso. Depois caminhei até o quarto. Bianca veio atrás de mim. O que você está fazendo? Aonde vai? Por favor, fale comigo. Podemos resolver isso. Sua mãe disse que. Abri o armário, peguei uma mala pequena e comecei a arrumar minhas coisas de maneira metódica. Roupas para uma semana. Meu notebook. O carregador. A pasta com os documentos financeiros. Passaporte. Escova de dentes. Alguns itens pessoais. Bianca segurou meu braço. Por favor, diga alguma coisa. Grite comigo. Bata na parede. Faça qualquer coisa. Olhei para a mão dela sobre meu braço e depois para seu rosto. Ela queria uma reação. Precisava de alguma coisa que pudesse controlar. Uma raiva da qual pudesse se defender. Uma dor que pudesse tentar consolar. Qualquer demonstração de que eu ainda estava envolvido, de que ainda participaria daquele novo acordo que todos pareciam ter criado sem me consultar. Soltei meu braço, fechei a mala e saí do quarto. Gustavo ainda estava sentado no sofá, com uma expressão de quem desejava que o chão se abrisse sob seus pés. Passei por ele sem dizer uma palavra. Você não pode simplesmente ir embora. Bianca gritou da porta. Precisamos conversar sobre isso. Sua mãe virá amanhã. Entrei na caminhonete e liguei o motor. Meu telefone começou a tocar antes que eu chegasse ao fim da rua. Bianca. Recusei. Gustavo. Recusei. Minha mãe. Recusei. Bianca novamente. Recusei. Parei no estacionamento de uma farmácia a alguns quilômetros de casa. O telefone vibrava sem parar. 19 chamadas perdidas em menos de 15 minutos. As mensagens começaram a se acumular. Por favor, volte para casa. Nós podemos superar isso. Não faça nada de que possa se arrepender. Sua mãe ama você. Todos nós amamos você. A família continua sendo família. Meu filho. Vamos conversar. A última mensagem era da minha mãe. A família continua sendo família. Ela sabia havia 7 dias. Durante uma semana inteira, minha mãe teve conhecimento de que minha esposa estava grávida do meu melhor amigo. Sua solução fora organizar uma reunião familiar. Uma negociação. Um documento de rendição que eu deveria assinar enquanto todos observavam e me explicavam por que aceitar aquilo seria o melhor para o grupo. Abri as configurações do telefone. Bianca. Bloquear. Confirmar. Gustavo. Bloquear. Minha mãe. Bloquear. Meu pai. Bloquear. Minha irmã também, porque provavelmente tentaria atuar como mediadora. Depois bloqueei minha tia, que certamente ligaria chorando, e qualquer pessoa que pudesse defender os outros, tentar me convencer a voltar ou revelar onde eu estava. 21 pessoas foram bloqueadas em poucos minutos. O telefone ficou em silêncio. O alívio foi físico. Liguei para a operadora. Preciso de um número novo ainda hoje. Há algum problema com seu serviço atual? Senhor? Não. Apenas preciso de outro número. Podemos fazer a alteração. O novo número ficará ativo dentro de aproximadamente 2 horas. Perfeito. Dirigi até um hotel executivo próximo ao aeroporto e paguei com meu cartão. Mais tarde, quando tivesse um plano completo, passaria a usar dinheiro vivo. O quarto ficava no 3º andar. Tudo ali era genérico. As paredes, os móveis, os lençóis e os quadros sem personalidade. Era exatamente o que eu precisava. Sentei-me na cama e comecei a fazer listas. Na manhã seguinte, telefonei para meu gerente. Emergência familiar. Preciso usar todos os meus dias de férias e o banco de horas.
Todos? Todos. Está tudo bem? Não. Mas ficará. Ele não fez mais perguntas. Engenheiros costumam respeitar limites claros. Depois fui até uma agência bancária na região central. Pedi para falar com um gerente de contas e expliquei que precisava abrir uma conta individual, transferir exatamente metade da poupança conjunta e redirecionar meu salário. Sua esposa está ciente dessas mudanças? Perguntou ele. Estamos nos separando. Entendo. Sinto muito. Eu não estava procurando compaixão. Precisava apenas das assinaturas corretas. 40 minutos depois, minha metade do dinheiro, pouco mais de $82.000, estava em uma conta que tinha somente meu nome. Meu próximo pagamento também seria depositado ali. Uma divisão limpa. Nada que pudesse ser contestado. Depois cuidei dos seguros. Retirei Bianca dos planos que estavam sob minha responsabilidade. Alterei o seguro dos veículos e atualizei todos os beneficiários permitidos naquele momento. O atendente perguntou se eu tinha certeza. Tenho. Em seguida, analisei a situação da casa. Eu havia comprado o imóvel 4 anos antes do casamento, usando o dinheiro que economizara desde a faculdade. A escritura estava apenas em meu nome. Pretendia acrescentar Bianca depois que tivéssemos filhos, mas nunca concluí a alteração. Minha procrastinação acabou me poupando de um prejuízo de 6 dígitos. Naquela mesma tarde, marquei uma consulta com uma advogada especializada em divórcios. Não procurei a profissional mais barata. Procurei a mais cuidadosa. O nome dela era Doutora Renata Azevedo. Trabalhava em um escritório no centro e usava óculos presos por uma corrente fina. Fazia anotações com uma caneta tinteiro. O que você deseja? Perguntou. Divórcio. Nenhum contato direto. Nenhuma mediação. Toda comunicação deverá passar pela senhora. A casa é minha e foi adquirida antes do casamento. Não haverá pensão, porque ela trabalha e ganha mais do que eu. Quero uma separação rápida e limpa. E quanto à gravidez? A criança não é minha. Seu amigo é o pai? Ele não é mais meu amigo. É apenas um nome que provavelmente aparecerá em uma certidão de nascimento que não tem relação comigo. Renata me observou por cima dos óculos. Você está surpreendentemente calmo. Eu projeto estruturas capazes de resistir a terremotos e furacões. Consigo lidar com documentos. Ela quase sorriu. Terei os papéis prontos até segunda-feira. Um oficial fará a entrega na terça. Ótimo. A maioria das pessoas quer falar sobre seus sentimentos nesta etapa. Não tenho sentimentos para discutir neste momento. Tenho um plano. Ela assentiu. Então trabalharemos muito bem juntos. Naquele fim de semana, comecei a apagar minha existência digital. Excluí meu perfil do Facebook. Não o desativei. Excluí. O Instagram desapareceu. O perfil pessoal no LinkedIn também. Troquei a senha do endereço de e-mail que todos conheciam por uma sequência aleatória e removi todas as opções de recuperação. Depois, encerrei o acesso permanentemente. Criei um novo endereço com um formato diferente. Na segunda-feira, comecei a pesquisar cidades. Meus critérios eram simples. Pelo menos 1.500 quilômetros de distância, um setor de engenharia forte e nenhuma pessoa conhecida. Seattle pareceu perfeita. 3 empresas estavam contratando engenheiros estruturais. Candidatei-me às 3 antes do almoço. Na terça-feira, Renata telefonou. Os documentos foram entregues. Sua esposa ficou histérica. Sua mãe apareceu no meu escritório 1 hora depois, exigindo falar com você. O que disse a ela? Que toda a comunicação deveria passar por mim. Ela não gostou, imagino. Nem um pouco. Ela não precisa gostar. Só precisa aceitar. Seu ex-amigo também veio, separadamente. Deixou uma carta. Destrua sem ler. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Sem ler? Sem ler. Certo. Anotado. Na quinta-feira, uma empresa de Seattle me telefonou. Fiz uma entrevista por vídeo, viajei no fim de semana e participei de uma segunda entrevista na segunda-feira. Recebi a proposta no dia seguinte.
Começaria no primeiro dia do mês seguinte. Entreguei meu aviso de demissão em Nashville. Meu gerente olhou para mim como se eu tivesse anunciado que iria morar em Marte. Seattle? Isso fica do outro lado do país. Essa é a ideia. Encontrei pela internet um apartamento de um quarto em Queen Anne e assinei o contrato remotamente. Coloquei na caminhonete tudo o que realmente importava. Para minha surpresa, não era muita coisa. A vida inteira de um homem cabe na carroceria de uma caminhonete quando ele é honesto sobre o que tem valor. Deixei Nashville às 5 da manhã de um sábado. Completei a viagem em 3 dias. Parei perto de St. Louis e depois em Boise. Comi em lanchonetes onde ninguém conhecia meu nome. Dormi em motéis onde ninguém fazia perguntas. Durante o caminho, ouvi podcasts sobre biologia marinha. O assunto não tinha ligação alguma com minha vida. Era exatamente por isso que os escolhi. Eu queria pensar em polvos, correntes oceânicas e migrações de baleias em vez de pensar no que havia deixado para trás. Seattle era verde, cinzenta e completamente diferente do Tennessee. Perfeita. No primeiro mês, concentrei-me no novo escritório e nos projetos. Uma ponte precisava de reforço. 2 edifícios comerciais seriam reformados. Um prédio histórico no centro exigia uma análise completa das fundações. Enterrei-me no trabalho. Encontrei uma academia de boxe a poucas quadras do apartamento e também uma terapeuta coberta pelo meu seguro. Você parece controlar tudo com muita força, comentou ela em nossa primeira sessão. Eu processo as coisas de maneira sistemática. Até uma traição? Principalmente uma traição. Emoções sem estrutura transformam-se em caos. Prefiro contenção. Ela anotou alguma coisa. Continuamos nos encontrando. Renata ligava todas as terças-feiras, pontualmente. Na terceira semana, disse, a advogada de Bianca deseja negociar. Ela alega sofrimento emocional. Ela está sofrendo porque descobriu que suas escolhas têm consequências. Não haverá negociação. Na quinta semana, sua mãe enviou uma carta de 11 páginas para o meu escritório. Destrua. Na sexta semana, Gustavo deixou 12 mensagens de voz no seu antigo trabalho. Eles as encaminharam. Quer ouvi-las? Não. Apague tudo. Na oitava semana, seu pai telefonou para minha linha particular. Estava chorando. Como conseguiu seu número? Sua mãe descobriu de alguma forma. Ela parece bastante determinada. Troque o número, caso seja necessário. Inclua o custo nos honorários. Renata ficou em silêncio. A maioria dos clientes começa a ceder depois de algum tempo. A maioria dos clientes não sou eu. Não, concordou. Definitivamente não é. Quando chegou o dia de ação de graças, minha terapeuta perguntou o que eu faria. Participarei de uma corrida de 10 quilômetros pela manhã. Depois cozinharei para mim mesmo. O que pretende preparar? Frango assado, purê de batatas e uma torta de maçã de uma padaria perto do apartamento. Sua família provavelmente se perguntará onde você está. Eles podem continuar se perguntando. Isso lhe traz satisfação? Não me traz nada. Esse é o objetivo. Ela anotou outra coisa. Acredito que isso seja algum tipo de progresso. Naquela noite, comi sozinho diante do balcão da cozinha enquanto observava a chuva pela janela. A chuva de Seattle era diferente da chuva de Nashville. Mais suave, mais constante, como se a cidade já tivesse aceitado que ela fazia parte de tudo. Eu também começava a me acostumar com minha nova realidade. Em dezembro, um colega chamado Henrique me convidou para a ceia de Natal da família dele. É o Natal dos adotados, brincou. Para quem não tem parentes por perto. A esposa dele preparou um presunto enorme. As crianças corriam pela casa usando coroas de papel. Levei uma garrafa de vinho e não falei sobre meu passado. Ninguém perguntou. Joguei cartas com o sogro de Henrique e perdi $30. Voltei para casa sentindo algo que não experimentava havia meses. Não era exatamente felicidade. Era mais parecido com a ausência de medo. Pela primeira vez na vida adulta, eu não precisava representar nenhum papel. Não precisava ser o homem confiável, o conciliador,
o que perdoava tudo ou o que mantinha a família inteira de pé para que os outros pudessem desmoronar. Em janeiro, um antigo colega de faculdade chamado Otávio me encontrou por meio do endereço profissional publicado no site da empresa. Um erro de principiante da minha parte. A mensagem dizia: "Cara, o que aconteceu com você? Todo mundo procura notícias há meses. Sua mãe está ligando para pessoas da faculdade para saber se alguém falou com você. Gustavo está destruindo. Bianca teve o bebê. É um menino. Ela está morando com seus pais." Fiquei muito tempo olhando para aquela mensagem. Bianca provavelmente estava no quarto de hóspedes. Talvez no mesmo corredor do meu antigo quarto. Minha mãe cuidava do bebê. Meu pai fingia que toda aquela situação era normal. Não respondi. Porém, também não bloqueei Otávio. Ele estava distante o bastante para não exigir nada de mim e próximo o suficiente para transmitir informações. Suas mensagens começaram a chegar a cada poucas semanas. Em fevereiro, Gustavo foi demitido. Parece que começou a aparecer bêbado no trabalho. Está dormindo na casa de conhecidos. Seus pais não permitem que ele fique com eles por causa de Bianca. Em março, seu pai teve um problema de saúde. Não foi ataque cardíaco. A pressão subiu e ele desmaiou durante uma celebração na igreja. Sua mãe está se culpando por não ter contado a você quando descobriu o caso. Ela diz que, se tivesse falado primeiro em vez de apoiar Bianca, nada disso teria acontecido. Talvez ela estivesse certa. Em abril, Bianca diz para algumas pessoas que você abandonou ela e o bebê. Algumas acreditam, mas a maioria muda de opinião quando descobre a história completa. Sua irmã está explicando o que realmente aconteceu. Ela se sente culpada por não ter avisado você, embora diga que soube de tudo somente no mesmo dia. Pelo que vale, acredito nela. Eu lia aquelas atualizações da mesma maneira que lia relatórios de inspeção de prédios nos quais não havia trabalhado. Informações objetivas. Distantes. Um projeto pertencente a outra pessoa. A primavera em Seattle era bonita. Passei a explorar os parques, os mercados e as trilhas próximas da cidade. Comecei a correr distâncias maiores. Em maio, completei minha primeira meia maratona em 1h49. Nada mal para um homem cujo principal exercício, até pouco tempo antes, era carregar estresse como se fosse um esporte competitivo. Em junho, conheci Camila. Ela era bióloga marinha. A ironia não passou despercebida. Trabalhava em um projeto de pesquisa ligado à Universidade de Washington. Nós nos conhecemos durante uma palestra sobre reforço de estruturas costeiras e resistência sísmica. Ela havia participado porque o laboratório onde trabalhava funcionava em um edifício que precisava de adaptações. Tomamos café depois. Camila era direta e atenciosa. Não tentava preencher cada silêncio com palavras inúteis. No terceiro encontro, perguntou por que eu havia atravessado o país para morar em Seattle. Contei tudo. O caso. A gravidez. A reunião familiar da qual eu não havia participado. Minha mãe apoiando os outros. Minha partida. Camila ouviu sem me interromper. Quando terminei, mexeu lentamente o café. Você pensa em voltar algum dia? Não. Nem para conseguir algum tipo de encerramento? Encerramento é algo que damos a nós mesmos. Não é algo que recebemos das pessoas que nos machucaram. Ela assentiu. Essa foi a resposta mais típica de um engenheiro que já ouvi. Eu ri. Foi minha primeira risada verdadeira em muitos meses. Continuamos nos encontrando. Ela conheceu meus colegas. Todos gostaram dela. A esposa de Henrique começou a nos convidar para jantar como casal. Sem perceber, eu estava construindo alguma coisa. Uma fundação. Paredes de sustentação. Uma estrutura que realmente suportava peso. Em julho, um ano depois da minha partida, sentei-me na varanda com uma xícara de café e observei a luz da manhã sobre os telhados da cidade. Exatamente um ano antes, eu havia entrado em casa carregando comida tailandesa e saído com uma mala. Agora eu tinha uma carreira da qual me orgulhava, uma mulher por quem estava me apaixonando e amigos que conheciam o homem em que eu estava me transformando,
não apenas o homem que eu havia sido. A troca valeu a pena. A mensagem de Júlio enviada por Otávio era mais longa do que o normal. Sua mãe contratou um investigador particular. Não estou brincando. Ela está desesperada. Diz que só precisa saber se você está vivo. Seu pai teve outro episódio de pressão alta e agora toma medicação. Gustavo está morando em um apartamento pequeno nos arredores da cidade e trabalha em uma loja de materiais de construção. O bebê já está engatinhando. Bianca publica fotos, mas nunca menciona você. É como se você nunca tivesse existido para ela também. A última frase permaneceu em minha cabeça. Não porque tivesse me machucado, mas porque confirmava uma coisa. Eu havia me apagado da vida deles, e eles aceitaram o espaço vazio. Bianca não lutou contra o divórcio. Não contestou a casa. Não exigiu nada além do nada que eu lhe ofereci. Ela simplesmente me deixou partir e reescreveu a história sem minha presença. Renata telefonou no dia seguinte. Pediu o encerramento de uma última questão processual. O divórcio já está finalizado há meses, mas os documentos sempre deixam uma cauda longa. A outra coisa. Sua mãe encontrou novamente o endereço do escritório. É a segunda carta deste ano. Destrua. Ela incluiu fotografias. O bebê, seus pais, sua irmã e uma foto de família com um espaço onde você poderia estar. Destrua as fotografias também. Houve uma longa pausa. Em 22 anos trabalhando com direito de família, nunca tive um cliente como você. Isso é um elogio? É apenas uma observação. Desliguei e voltei ao trabalho. Nossa equipe projetava o reforço de uma torre residencial de 20 andares. A estrutura precisava suportar um terremoto de magnitude extrema. Os cálculos eram difíceis. Os cálculos não se importavam com minha vida pessoal. Sempre gostei disso na matemática. Em setembro, aconteceu algo que eu não esperava. Minha empresa recebeu um prêmio regional de engenharia pelo projeto de recuperação da ponte. Pediram que eu apresentasse o trabalho em uma conferência em São Francisco. Havia cerca de 300 pessoas na plateia. Meu nome apareceu no programa, meu rosto foi colocado no site da empresa e a gravação da apresentação foi publicada em uma rede profissional. Não pensei muito no assunto. Para mim, era apenas trabalho. A mensagem seguinte de Otávio explicou o restante. Sua irmã encontrou o vídeo da apresentação e enviou para sua mãe. Ela assistiu 11 vezes. Sei disso porque me telefonou chorando e perguntou se eu sabia onde você estava. Disse que você parecia saudável e feliz. Seu pai também assistiu e não falou durante o resto da noite. Eles disseram que sentem orgulho de você, mas está matando os dois não poderem dizer isso pessoalmente. Gustavo também viu. Apareceu bêbado na casa dos seus pais e começou a dizer que você sempre precisava ser o filho perfeito. Falou que você o excluiu de tudo. Pela primeira vez, sua mãe não o defendeu. Seu pai mandou Gustavo embora. Acho que aquele vídeo quebrou alguma coisa dentro dela. Ela viu a vida que você construiu sem todos eles e finalmente entendeu que você nunca voltará. Li a mensagem 2 vezes. Não porque despertasse alguma emoção nova, mas porque confirmava a análise estrutural que eu fizera 1 ano antes. Remova o elemento comprometido e permita que as cargas restantes sejam redistribuídas. A estrutura se estabilizará ou entrará em colapso. A estrutura deles estava desmoronando. A minha continuava de pé. Camila cortava legumes quando cheguei em casa naquela noite. Ela olhou para meu rosto. Notícias do leste. Eles encontraram o vídeo da conferência. Agora sabem que estou bem. Como se sente com isso? Pensei de maneira honesta. Minha terapeuta havia me ensinado a identificar o que sentia em vez de responder automaticamente que estava tudo bem. Sinto como se o edifício tivesse sido aprovado na inspeção. Camila apontou a faca para mim. Você sabe que pessoas normais usam palavras emocionais, certo? Coisas como aliviado ou satisfeito. Aliviado. E? Satisfeito. Ela sorriu. Aí está. Em outubro, minha terapia passou a ser trimestral. Você processou tudo de maneira surpreendentemente saudável,
disse minha terapeuta. Sua capacidade de separar as coisas ainda me preocupa um pouco, mas você não está reprimindo. Está fazendo escolhas conscientes. Existe uma diferença. Saí do consultório e fui até uma joalheria em Capitol Hill. Comprei um anel naquela tarde. Safira, não diamante. Camila dissera certa vez que diamantes eram uma invenção de marketing e que preferia uma pedra com algum interesse geológico verdadeiro. Esse é o tipo de comentário que você guarda quando presta atenção. Pedi Camila em casamento durante uma caminhada até um mirante nas montanhas, numa manhã de domingo. Havia neblina por todos os lados. A água abaixo de nós parecia desaparecer sob o cinza. Quero construir uma vida com você, falei. Uma vida verdadeira. Daquelas que não desabam quando são colocadas à prova. Ela disse sim. Depois afirmou que aquele havia sido o pedido de casamento mais típico de um engenheiro que poderia existir. Camila ria e chorava ao mesmo tempo. Foi então que entendi como aquilo deveria ser. Não era a apresentação que eu havia feito no primeiro casamento. A igreja, os presentes, minha mãe chorando na primeira fila e a família de Bianca aplaudindo educadamente. Ali havia apenas duas pessoas sobre uma montanha dizendo uma à outra: você. É com você que escolho ficar. Ligamos para a família de Camila naquela noite. Os pais moravam em San Diego e o irmão vivia em Chicago. Todos ficaram felizes. A mãe imediatamente perguntou quando seria, onde aconteceria e quantas pessoas seriam convidadas. Camila olhou para mim. Bem pequeno. Depois da ligação, ela me observou com cuidado. Você gostaria de contar para sua família? Não tenho uma família para quem contar. Tenho você e sua família agora. Ela segurou minha mão e não insistiu. Camila nunca insistia. Era uma das razões pelas quais nosso relacionamento funcionava. Em dezembro, recebi a última mensagem de Otávio. Vou parar de enviar essas atualizações. Você nunca responde, sinceramente, agora respeito isso. Mas aqui está a última. Seus pais venderam a casa e se mudaram para um apartamento menor. Sua mãe começou a tomar antidepressivos. Seu pai se aposentou antes do previsto por causa da saúde. Sua irmã mudou de cidade. É a única que parece estar seguindo em frente. Bianca se casou com um homem que conheceu em um grupo de pais. Foi uma cerimônia pequena. Seus pais compareceram, embora tenham dito que tudo parecia estranho. Gustavo continua perdido. Foi detido por dirigir bêbado no mês passado e perdeu a carteira. O menino já está andando. Ele se parece muito com Gustavo. Bianca colocou o sobrenome dele na certidão. Acho que finalmente entendeu que não existe realidade alguma na qual você voltará para assumir o papel de pai daquela criança. As pessoas da faculdade ainda perguntam sobre você. Digo que você se mudou para a costa oeste e está muito bem. Elas entendem. Todo mundo entende, menos as pessoas que fizeram isso com você. Cuide-se, cara. Você merece a vida que construiu. Fechei a mensagem. Camila estava lendo no sofá. Sentei-me ao lado dela. Está tudo bem? Perguntou. Sim. Estou apenas encerrando um capítulo. Sua vida antiga? O único tipo de passado que tenho. Ela fechou o livro. Você realmente não sente nada por eles? Nem pela sua mãe? Pensei nela. Na mulher que me ensinou a andar de bicicleta. Compareceu a todas as apresentações escolares e preparava minha sopa favorita quando eu ficava doente. A mesma mulher que descobriu que minha esposa dormia com meu melhor amigo e decidiu que o melhor caminho seria participar de uma reunião sem minha presença, na qual todos discutiriam como deveriam me administrar. Sinto clareza, respondi. Ela teve uma escolha. E escolheu ficar ao lado deles. Camila beijou minha testa e voltou à leitura. O casamento aconteceu em abril, 2 anos e um mês depois de eu sair daquela casa em Nashville. Havia 40 convidados. A família de Camila, meus colegas de trabalho e os amigos que eu fizera em Seattle. Todos estavam ali porque desejavam estar. Não havia lugares reservados por obrigação. Não havia cadeiras vazias que precisassem de explicação. Casamos em um vinhedo de Vaudeville.
Camila usava um vestido que, segundo ela própria, fazia com que parecesse ter saído de uma pintura inspirada no oceano. Eu vestia um terno que finalmente servia de verdade. O pai dela a acompanhou até o altar. Sua mãe chorou. O irmão filmou tudo com o telefone e fez um trabalho terrível. Durante a cerimônia, olhei para a primeira fila. Os pais de Camila sorriam. O irmão fazia caretas para tentar nos fazer rir. Henrique estava ao lado da esposa. Meu gerente comparecera sem o capacete de obra que eu sempre o vira usar. Aquilo era uma família. Pessoas que apareciam porque queriam estar presentes, não porque precisavam administrar uma crise. Durante a recepção, a mãe de Camila me chamou de lado. Eu sei sobre sua situação familiar, disse ela. Camila me contou. Quero que saiba que agora você é completamente nosso. Seja qual for sua necessidade, estaremos aqui. Não confiei em minha voz, então apenas assenti. Ela tocou meu rosto com carinho. Agora vá dançar com minha filha antes que o irmão dela ocupe a pista inteira. Passamos a lua de mel no Havaí. 2 semanas de oceano, silêncio e pores do sol capazes de fazer qualquer pessoa entender por que tanta gente acredita em Deus. Certa noite, deitados na praia, Camila disse algo em que ainda penso. Sabe o que considero incrível em você? Meus cálculos de carga sísmica. Ela me empurrou. Não. Você pegou a pior coisa que poderia ter acontecido e a transformou em um projeto. Construiu algo melhor. A maioria das pessoas simplesmente permanece sentada entre os escombros, chorando. Olhei para as estrelas. A maioria volta para o prédio que desabou. Por que você não voltou? Porque sou engenheiro. Sei reconhecer uma estrutura condenada. Não se reconstrói sobre uma fundação destruída. Você começa em um terreno novo. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Prometa uma coisa. Qualquer coisa. Caso eu machuque você algum dia, não como eles fizeram. Mas mesmo que seja um pouco, fale comigo. Não desapareça. Eu não sou igual a eles. Virei-me para encará-la. Eu sei que você não é. É por isso que estou aqui. Ela me beijou. Adormecemos na praia e acordamos queimados de sol, cobertos de areia e felizes. Quando voltamos para Seattle, a vida se transformou em algo estável. A pesquisa de Camila avançava. Minha equipe na empresa crescia. Compramos uma casa em West Seattle, com varanda, quintal e uma estrutura de madeira tão bem conservada que me fazia sorrir sempre que eu observava as vigas. 6 meses depois do casamento, Camila disse que estava grávida. Estávamos sentados na varanda. Ela bebia café descafeinado porque já suspeitava da gravidez havia alguns dias. Olhei para ela, para a casa que havíamos comprado e para a vida que construímos do zero. Seremos ótimos nisso, falei. Eu sei, respondeu. Por que você realmente quer estar aqui? A frase me atingiu de uma forma que ela provavelmente não pretendia. Ligamos para a família dela. Sua mãe chorou. O pai começou imediatamente a fazer listas de objetos de que um bebê precisaria. O irmão enviou, menos de um dia depois, uma roupa infantil com a frase, futuro biólogo marinho. Ninguém perguntou sobre minha família. Eles haviam aprendido a não perguntar. Eu agradecia por isso. Durante minha última sessão, antes de receber alta da terapia, ouvi algo que passei a carregar comigo. As pessoas acreditam que vingança exige ação, disse minha terapeuta. Confrontos. Gritos. Garantir que o outro saiba que perdeu. Mas você fez algo mais difícil. Apenas viveu bem e fez isso em silêncio. É preciso uma força que poucas pessoas possuem. Ou teimosia. Força, repetiu ela. Dirigi para casa pensando naquilo. Pessoas que nunca precisaram escolher entre o afeto e a sobrevivência haviam me chamado de frio. Minha mãe acreditava que família era uma construção sem paredes de sustentação, sem planejamento e sem estrutura. Gustavo achava que amizade significava aceitar um empréstimo de $35.000 e depois dormir com a esposa do homem que o ajudara. Eu não era frio. Eu havia sido projetado para sobreviver. Identifiquei os pontos de falha,
Calculei as perdas e construí alguma coisa que realmente conseguiria permanecer de pé. Naquela noite, sentei-me no escritório e escrevi no diário que mantinha desde o início da terapia. As pessoas pensam que ir embora é a escolha mais fácil. Não é. Em cada feriado, aniversário ou manhã silenciosa de domingo, uma parte de sua mente tenta lembrá-lo do que foi perdido. Então você olha para o que construiu. A carreira, o casamento, a casa, a vida, e percebe que não perdeu nada. Apenas removeu as partes que acabariam derrubando toda a estrutura. Eles queriam meu perdão. Não porque estivessem verdadeiramente arrependidos, mas porque meu perdão seria a única coisa capaz de fazê-los acreditar que suas escolhas ainda eram suportáveis. Sem esse perdão, precisariam conviver com todo o peso do que fizeram. Todos os dias, durante o restante da vida. Eu não lhes devia aquele alívio. Fechei o diário e desci. Camila estava no sofá, com uma das mãos sobre a barriga, lendo um livro sobre ecossistemas oceânicos para o bebê. Dizia que nunca era cedo demais para começar. Está tudo bem? Perguntou. Sim. De verdade. Ela sorriu. Venha sentir. Ele está chutando. Coloquei a mão sobre sua barriga e senti um pequeno movimento contra minha palma. Nosso filho já anunciava sua presença. Já era real. Do lado de fora, Seattle entrava em sua rotina noturna. A chuva começava novamente. As luzes da rua se acendiam. Pessoas voltavam para as casas e para as vidas que haviam construído, escolhido e protegido. A milhares de quilômetros dali, em um apartamento pequeno e silencioso demais, uma mulher pegou o telefone. Procurou um contato que nunca havia apagado. O número antigo do filho. Aquele que não funcionava havia mais de 2 anos. Mesmo assim, ela ligou. Como alguém que aperta repetidamente o botão iluminado de um elevador. Hábito. Esperança. Algum ritual quebrado que não conseguia abandonar. Uma gravação respondeu: o número chamado não está disponível. Ela desligou e colocou o telefone sobre o balcão. No outro cômodo, o marido assistia ao noticiário com o volume alto demais, porque sua audição já não era a mesma. O quarto de hóspedes estava vazio. Bianca havia se mudado meses antes. O apartamento permanecia silencioso do jeito errado. O tipo de silêncio que um dia havia sido preenchido. Minha mãe abriu o notebook e acessou o site da empresa onde eu trabalhava. Encontrou minha fotografia na página da equipe. Retrato profissional. Terno alinhado. Expressão confiante. Engenheiro sênior de projetos. Ela havia decorado cada palavra da minha biografia. Lia tudo todas as noites, como uma oração dirigida a um Deus que deixará de responder. Então sussurrou meu nome para a cozinha vazia. Em Seattle, eu não a ouvi. Estava sentado no sofá com minha esposa, sentindo nosso filho se mover e conversando sobre a cor do quarto do bebê. Pensava na reunião do dia seguinte, na revisão estrutural da semana seguinte e na possibilidade de adotarmos um cachorro antes ou depois do nascimento. Não pensava neles. Nunca pensava neles. Eu não venci porque os fiz sofrer. Eles fizeram isso sozinhos. Eu venci porque construí alguma coisa capaz de suportar peso. Uma vida com paredes verdadeiras, fundações sólidas e pessoas reais. Depois passei a viver dentro dela em paz, por completo e sem pedir desculpas. Nunca olhei para trás. Não porque eu fosse frio, mas porque não havia absolutamente nada atrás de mim que merecesse que eu me virasse.